Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o ego. Introdução. Ou Deus é insano, ou o ego é insano. Se examinar a evidência dos dois lados de maneira justa, reconhecerá que isso tem que ser verdadeiro. Nem Deus, nem o ego propõem um sistema de pensamento parcial. Ele está nos informando aqui que tanto o sistema de pensamento do ego quanto o sistema de pensamento de Deus, ele é total. Então não tem um sistema que a gente possa, agora eu quero acreditar nisso, agora eu ajo dessa maneira, de repente eu ajo de outra maneira. Ele é para todas as áreas da nossa vida, ele é para o nosso ser de forma integral. Então, sempre vai depender do sistema de pensamento que cada um de nós escolher, porque esse sistema de pensamento não é parcial. Cada um é internamente consistente, mas ambos são diametralmente opostos em todos os aspectos, de forma que uma fidelidade parcial é impossível. Lembre-se também de que os seus resultados, ou seja, os resultados de cada um dos sistemas de pensamento, são tão diferentes quanto os seus fundamentos, e que as suas naturezas fundamentalmente irreconciliáveis não podem ser reconciliadas por hesitações entre um e outro sistema de pensamento. Nada que vive deixa de ter um pai, pois a vida é criação. A vida aqui entendida como um processo contínuo de criação. E tudo tem que ter um autor, um pai, um criador. Isso pode ser algo tanto na forma física, na forma material, naquilo que a gente consegue ver, e mesmo na forma incorpórea, no caso aqui dos pensamentos que são abstratos, dos sentimentos. A gente também está criando sentimentos e pensamentos que se manifestam no nosso ser. E, por consequência, também as doenças, quando esses pensamentos e esses sentimentos estão muito equivocados, muito distorcidos, em desequilíbrio mesmo. Então, tudo tem um autor, tudo tem um criador. Portanto, a sua decisão é sempre uma resposta para a seguinte questão: quem é o meu pai? E será fiel ao pai que você escolher. Então, isso vale para nós agora, né? Com qual sistema de pensamento a gente se identifica? Com o Criador universal, com essa fonte amorosa, repleta de paz, de compassividade, ou com essas distorções que são criadas pelo ego, para que a gente interprete a vida aqui como um processo de insegurança contínuo, de ter que se defender de tudo e de todos, ou de ter que lutar para conseguir algo, para conseguir ser alguém. Então, isso vai depender de qual pai, entre aspas, que a gente vai escolher. No entanto, o que diria você a alguém que acreditasse que a questão realmente envolve um conflito? Se você fez o ego, como poderia ter feito a você mesmo? Está nos perguntando aqui, né? Se nós próprios criamos o ego, como que a gente pode ter feito a gente mesmo? Então não existe, entre aspas, esse pai, que a gente não pode dar autoria para o ego. Porque se a gente criou o ego, então ele é um fruto da nossa criação e não o autor da gente. Mas ele faz a gente entender completamente o oposto disso, que justamente ele foi o nosso criador. Olha que coisa mais insana, gente. O problema da autoridade ainda é uma fonte de conflito, porque o ego foi feito em função do desejo do Filho de Deus de ser pai de si mesmo. É aquilo que já falou também anteriormente. Esse processo da gente achar que foi autocriado, que não tem algo que rege tudo, não tem uma energia, uma fonte, uma consciência criadora que cria tudo, que move tudo e todos. O ego, então, nada mais é do que um sistema delusório no qual você fez o seu próprio pai. Nós demos esse poder ao ego, né? Não cometa equívocos a respeito disso.
Isso soa insano quando é afirmado com perfeita honestidade, mas o ego nunca examina o que faz com perfeita honestidade. No entanto, essa é a sua premissa insana, cuidadosamente oculta na escura pedra angular do seu sistema de pensamento. Então, ou o ego que você fez é seu pai, ou todo o sistema de pensamento ruirá. O que ele está trazendo aqui? Que o ego, ele mantém a gente completamente alienado dessa informação. E isso é tão verdadeiro assim nas nossas vidas que a gente, se parar para pensar quantas vezes nós mesmos não repetimos, contando as nossas histórias para outras pessoas, a gente não diz: nossa, eu passei por tanta coisa, eu sou uma guerreira, eu sou um lutador. Se não fosse por mim, talvez hoje eu nem estaria viva. É minha força, a minha coragem, a minha persistência. E a gente, nesses termos, a gente está achando que a gente se autocriou. E isso é o que o ego faz, é um tipo de manipulação que ele faz a gente sair repetindo. E quando a gente vai repetindo essas insanidades aí no caso, não estou falando que não tem o esforço de cada um, que não tem o sair da zona de conforto, essa vontade de melhorar, não é nada disso. É quando a gente acha realmente que a gente só está aqui por causa da gente mesmo. Porque se não fosse por nós mesmos, se dependesse de família, de relacionamentos, nossa, já teríamos sido massacrados pela vida. E isso ele faz a gente acreditar. É um sistema de pensamento completamente distorcido. Tanto que diz aqui, ó, ou o ego que você fez é seu pai, aí a gente está acreditando nessas insanidades do ego, ou todo o seu sistema de pensamento ruirá. Por quê? Porque quando a gente deixar essa ficha cair, quando a gente começar a fazer as buscas internas, né, no caso, começar a buscar o autoconhecimento, nós vamos bater de frente com essa informação. E a gente vai perceber que não, que tudo aconteceu porque tinha propósito, porque tinha ensinamento, porque tinha lição, tinha aprendizado, tinha coisas que cada um de nós precisou passar, mas que não foi a gente que se autocriou. Isso foi um processo até que a gente chegasse a esse entendimento aqui para deixar e permitir cair por terra todo esse sistema de dominação do ego. Você faz através da projeção do ego, mas Deus cria através da extensão. Você é a pedra angular da criação de Deus, pois o sistema de pensamento dele é luz. Lembre-se dos raios que estão aí sem ser vistos. Ele está pedindo que a gente olhe quantos raios tem dentro de cada um de nós que a gente nunca olhou. Ou seja, os raios são o quê? O quanto de belo, de amoroso, de justo, quantas qualidades, quantas capacidades tem dentro de cada um de nós, quanto amor, quanto perdão, mas que a gente nunca olhou para isso e por isso também, por não ter olhado, não permitiu que isso se estendesse e também se expandisse, tomasse uma dimensão muito maior do que essa que está aqui oculta dentro da gente. Quanto mais perto você chega do fundamento do sistema de pensamento do ego, mais escuro e obscuro vem a ser o caminho. Entretanto, mesmo a pequena centelha em sua mente é suficiente para iluminar o caminho. A pequena centelha, essa pequena luz, essa parte de Deus em nós aqui, né? A luz crística, o nosso eu superior, a gente pode denominar como achar melhor. Mas é a nossa luz que precisa ser expandida. Traz essa luz com você sem medo e bravamente segure-a junto do fundamento do sistema de pensamento do ego. Ele pede que a gente seja persistente, consistente, seja firme no nosso caminho, que a gente não deixe a nossa chama, a nossa luz se apagar. É dessa forma que a gente consegue ver com clareza como tem funcionado todo esse sistema de pensamento equivocado do ego. Tem que estar disposto a julgá-lo com perfeita honestidade,
julgar o sistema de pensamento do ego. Abre a escura pedra angular do terror na qual ele se baseia e traze-a para fora, para a luz. Ou seja, a gente precisa iluminar isso tudo que é uma sombra dentro da gente, que a gente não percebe, que a gente não compreende, que é difícil de lidar. Tem que trazer para a clareza, para a claridade, para a luz. Lá verá que ela se baseava na ausência de significado e que tudo que te causava medo baseava-se no nada. Então, quando a gente trouxer todas as nossas sombras à luz, nós vamos ver que não tinham significado algum, que foi tudo, foram amontoados de equívocos que a gente foi jogando lá para o subconsciente e deixou isso sem ser visto, sem ser olhado, sem ser amado, sem ser curado e sem ser compreendido. Meu irmão, você é parte de Deus e parte de mim. Quando afinal tiver olhado para o fundamento do ego, sem recuar assustado, terá também olhado para o nosso sistema de pensamento. No caso aqui, o sistema de pensamento de Jesus e de Deus, né? Eu venho a você, do nosso Pai, para te oferecer tudo mais uma vez. Não o recuse com o fim de manter escondida uma escura pedra angular, pois a sua proteção não vai te salvar. Eu te dou a lâmpada e irei com você. Olha que lindo! Jesus nos avisando, não, gente, sejam fortes, vocês conseguem, eu vou mostrar, vou iluminando o caminho e vou junto com vocês. É muito poderoso. Você não empreenderá sozinho essa jornada. Eu te conduzirei ao seu verdadeiro Pai, que tem necessidade de você, assim como eu. E ele deixa uma pergunta aqui no final. Não responderá ao chamado do amor com alegria? Pergunta, né, se a gente não está disposto a responder ao chamado do amor com alegria. Ou se a gente prefere permanecer com tantos enganos e com tantos sofrimentos pela vida. Fim da leitura do livro-texto.